Eu vou começar abrindo, porque naturalmente, pô, Renan, saiu o Bem Pontes, saiu 2 semanas atrás, saiu o Faustino, tá? O que você tem a dizer sobre isso? Né? Tem a dizer sobre o Bem Pontes, não tenho nada a dizer. Eu nem tava acompanhando, né, ele quis agora, de acordo com o que ele falou, ele virou um cara, ele despertou, ele amadureceu e foi trabalhar com o Pavanato. Então deixa ele ser feliz lá na vida dele, não vou ficar falando sobre esse tema, tá? Agora, muita gente tá ali querendo brigar com ele. Algumas coisas. Essas coisas a gente percebeu, de 2 em 2 anos a gente vai ter traições que vão acontecer conosco, especialmente com o Partido Missão, não tanto com o MBL, porque às vésperas da eleição tem a famosa janela. E aí nesse período de março para abril, tem uma janela e um monte de gente vai ficar tomando decisões de última hora na janela. Eventualmente vocês vão ver o Moro tomando esse tipo de decisão, tá? Porque o Ratinho tá trabalhando lá em Brasília pro Moro não ir pro PL. Acho que o Moro vai ficar no PL, mas o Ratinho tá trabalhando. Eu vou ainda comentar sobre o Ratinho. Agora, no nosso caso, tá? Veja, as decisões erradas nossas foram tomadas em 2023, tá? E eu vou começar falando sobre isso. Veja, amigos. Antigamente a gente falava, a gente teve muito traidor porque não tinha a Academia MBL. E a Academia MBL foi uma dádiva. Melhoramos a qualidade da militância, a qualidade do nosso conteúdo. Aí, termina 2022, vai pro começo de 2023 e a gente falou, pô, agora vamos, né, trabalhar com essas novas lideranças. E aí a gente colocou na praça um monte de liderança nova. Klaus, Matheus Batista, Costenaro, Bétega, Faustino, Sandro, um monte de gente. O Bem Pontes estava nessa linha. Tá? Um monte de gente. E a gente falou, pô, olha, essas pessoas elas estão vindo com um discurso à direita. E essas pessoas são no time, leem revista Valete. O que aconteceu? Tá? O erro foi contratado em 23. E as consequências a gente tá vendo aqui até 2026. De 23 pra cá, um a um foi saindo. Todos se tornaram bolsonaristas, ou vão se tornar bolsonaristas, é meio que inevitável. Por quê? E não é nem bolsonaristas. Eles vão se juntar aos novinhos do Valdemar, porque os novinhos do Valdemar estão virando um bloco dentro do bolsonarismo, que é o bloco que puxa o saco do Nicolas. Então, são caras que vão puxar o saco do Nicolas e eles vão ficar rodando ali, tá? O erro, então, foi um erro contratado em 23, e a gente trabalhou, tentou evitar e tal, mas, cara, um a um foi caindo. O que a gente teve, o primeiro a cair foi o Bétega, aí vem Klaus, aí foi Costenaro, aí Sandro, aí Faustino, agora o Bem, tá? Eu quero colocar aqui um ponto, tá? Eu não acho que haverá mais. Quando eu falar pra vocês em lives, a lista, vai ter mais traições, já tava avisando pra vocês, vamos ter mais traições. Mas não tem mais nada, né? Das últimas pessoas, tá? Agora eu vou falar nomes, que tem muitos bolsonaristas nas próprias redes sociais e que fazem posts que geram essa bolsodependência. Cara, é a Amanda, que não acho que vai ter nada. É o Jota, que nem candidato quer ser. Vamos botar o Guto. É isso? São os 3 últimos, Riso? Que tem... Só que assim, o Guto... Essas 3 pessoas são nossos irmãos. Eu não acho de maneira alguma que vocês vão ver problema nisso. Agora, são pessoas que naquela mesma época, 23, faziam conteúdos que ressoavam no bolsonarista. Entendeu? Que ressoavam no bolsonarista. Então, tá ali, mas não acho que vocês sequer tenham que... Só tô jogando assim. Quem é que tem ainda esse tipo de seguidor? Tá? Então, é isso. Tem, e eu acho que não veremos mais problema algum, tá? Isto posto, e agora que fez a limpa, saíram todos. Eu não acho que tem ao redor do Brasil. Até me levantem nomes aí, né, de gente que tem basicamente um farmador profissional de bolsominion. Se acharem, Renan, tem um farmador aqui e tal. Me apresente. Eu acho que acabou. Tá? Acho que acabou. Acabou. Vamos falar aqui os erros. E aqui eu vou construir com vocês. O que em comum todos esses caras? Do Holiday, pode passar pelo Pavanato, pode passar pelo Ulisses, pode passar pelo Sandro, Bétega, Faustino, Costenaro, blá, blá, todos esses caras. Homens, mais ou menos jovens, cujo único ativo na vida deles era a própria rede social. Essas pessoas não tinham nada a perder. Elas entraram no MBL, como era um grupo, era uma rede de apoio pessoal que, né, acompanhava as coisas que eles supostamente acreditavam. Faziam parte daquela rede de apoio e depois começavam a criar as redes sociais. Aí as pessoas trabalhavam para eles, os militantes todos trabalhavam para eles.
ajudavam, porque era o nome da causa, todo mundo ajudava, recebia em casa, editava vídeo. Aí, essa pessoa começa a construir um patrimônio pessoal. O patrimônio pessoal é a rede social dela. Porque na cabeça dela, a rede social dela permite que ela concorra a cargos, seja famosa. Aí ela constrói. A partir de certo ponto, como são pessoas ansiosas, e eu posso citar aí 90% desses nomes que eu citei, tomam medicação severa para ansiedade e depressão, ansiedade e/ou depressão, são muito ansiosos. Essas pessoas, elas começam a ver que nós somos um estorvo pro crescimento delas. Que não adianta nada eu ficar por aqui, porque eles estão atrapalhando as minhas redes sociais, a minha carreira. E aí, eles começam a tratar. Eles não acham que é traição. Nenhum deles acha que é traição. No fundo, eles acham que a gente é um estorvo pro crescimento deles. Cada um inventa um motivo diferente, mas a real é, eles acham que nós somos um estorvo pro crescimento deles. E aí, eles começam a desgastar a relação conosco antes, e depois eles viram bolsonaristas. Onde eles acham que a rede social deles vai fluir. E vai fluir. E aí a vida deles vai acontecer. Por quê? A vida do Pavanato deu certo. Quem mais? Vamos falar as MBLs que ganharam eleições por aí. Pavanato, Quem é? Eu não tô vendo realmente tantos, né? Que Bolsonaros eram hard, assim? É que tem uns da primeira geração de Felipe Barros. A Carol Heitor Melli. Mas não conta mais, né? Não contam. O Holiday tá grande, né? Grande. Mas ele não disputou eleição depois. Então eles veem um exemplo do Pavanato e eles falam, pô, é por ali. Tá? Então, é isso. Esses caras, eles, no fim, como o único ativo que eles têm é a rede social própria, eles vão usar a gente como se fosse um estágio 1 de um foguete. Que te joga, sei lá, você sai da atmosfera e aí ele elimina aquele lá, e aí ele vai pro espaço sem aquela, né, sem os estágios anteriores do foguete. Pois bem, isso não mais vai ser permitido. Então, a gente já identificou isso. A gente já sabe que esse aqui é o caminho. A gente teve pessoas que tiveram comportamentos em redes sociais recentes muito ruins. Muito ruins. Já citei. Pessoas que não tem nada a ver com essa lista. Chegaram pessoas. E a gente é muito receptivo, a gente quer crescer, então a gente acaba sendo meio bobo. Eu acabo sendo bobo. Pois bem, tanto o MBL, na nova Academia MBL que vai sair, quanto o Partido Missão, a gente vai ter regras muito claras sobre gestão de redes sociais. Tá? E eu acho que a gente precisa estudar realmente pelo MBL a seguinte coisa. Porque é uma questão de respeito ao militante. E eu quero perguntar pra vocês. Tá? Respeito ao militante. É muito absurdo, porque assim, a maior parte desses caras a gente investiu tempo, dinheiro, fama, redes sociais. Tá? No fim do dia também é o trabalho do militante que divulga, que corre, que edita, que tá. Essas pessoas usam esse militante e estão cagando pro militante. Tá? Cagando, eles não ligam nem um pouco pro militante. E eu acho que a gente precisa ter, como a única coisa que interessa para essas pessoas são as redes sociais delas, eu acho que para ser um porta-voz nosso, a gente vai precisar ser dono das redes sociais da pessoa. Em bom português. E eu acho que tem que estar uma série de vídeos muito ruins que são feitos, tipo assim, o vídeo, você é um esquerdista, hahaha. Você não tá esclarecendo pra pessoa, você concorda, Riso? Sim. Você não tá esclarecendo pro mundo que a esquerda é ruim. O eleitor de direita já sabe que a esquerda é ruim. Você ficar na rua mostrando que a esquerda é ruim é apenas redundância que te inclui num eleitor idiota do bolsonarismo. Eu acho que isso precisa ser proibido. Eu estou falando isso pra vocês ao vivo. Antes de eu até falar com a galera, eu tava conversando hoje com o Riso, com o Pedro e com mais algumas pessoas aqui no escritório, que talvez seja a hora de acabar com isso. O candidato nosso que fica lá denunciando a hipocrisia da esquerda, ele não serve pra nada. Ele vai ter o mesmo destino de todos esses caras. Aí um cara falou, não tem como controlar isso. Vai ter como controlar. A gente vai ter que criar uma burocracia interna, porque eu acho que o nosso tipo de conteúdo tem que ser um conteúdo socialmente útil. A rede social tem que atender a um fim social. E o fim social de um porta-voz nosso definitivamente não pode ser crescer e depois virar bolsonarista. Definitivamente. Então eu acho que terminou a era desses caras do Bem Pontos, foi o último. E acho que foi bom que saiu. Não tá saindo com briga. Quer dizer, nunca vai atacar a gente em algum momento, como todos fazem, tá? Mas tá bom, que seja feliz. Eu não vou falar dele, isso aqui não é sobre ele. Isso aqui é um erro nosso. Nós geramos esse erro. Eu, Guto, Kim, Amanda, Riso, nós geramos esse erro. E acabou agora a hora de fazer a risca. Fazer a risca. Então, nós precisamos ter
Olha, o conteúdo do nosso porta-voz tem que ser socialmente útil. Ah, eu vou dar um exemplo. Não acho que sirva pra todo mundo, porque logicamente eu sou um pré-candidato à presidência da República. Dito isso, o meu conteúdo, eu sou hoje um cara que tá crescendo, eu cresço todo dia 5 mil seguidores. E eu não estou denunciando hipocrisia de nada. Eu tô falando de problemas no Maranhão, problemas no Piauí, eu tô falando de reforma disso, de proposta daquilo. Aí eu faço um ataque na esquerda, faço um ataque na direita, mas abre meu Instagram. Vocês vão ver aqui que a quantidade de conteúdos bobocas ideológicos não dá 10% do meu... Talvez dê no máximo 10%. Vamos lá, ó. Vamos lá. Um ataque ao candidato a direito Flávio. 2, um elogio ao modelo do Bukele. 3, uma notícia, Ratinho não é mais candidato, é sobre corrupção. Eita, o outro vídeo caiu? É o... Ah, mas por que silenciaram esse vídeo? Ah, que tem... Tá. Aí é fogo, né? Mas tudo bem. 4, uma entrevista na rua. Isso pode ser enquadrado como uma lacrada à direita? Seria o único vídeo que poderia ser enquadrado nisso. Vamos lá. 25%. Nova camisa do Brasil tem um pouquinho de lacrada, mas não é muito, porque eu tô falando de proposta também. 6, agenda de corrupção. 7, Banco Master batendo no cara da direita. Agenda de corrupção. Não confie em mim, a coisa mais antipopulista de todas. Vamos pra cima do crime organizado, e isso aqui é sobre Master também. Não tá incluso lacrada, não tá incluso lacrada. Foto de manifestação. Delata Vorcaro não tá incluso em lacrada. Ponte no Maranhão não é lacrada. Wesley Safadão e corrupção não é lacrada. Ele é inclusive de direito, Wesley Safadão. Caminhoneiros podem parar o Brasil não é lacrada, é proposta pros caminhoneiros. Quero o fim da CLT não é lacrada. Então, eu tô crescendo sem precisar fazer isso. E muitas outras pessoas estão crescendo. O Bertolucci saiu de 15, 20 mil seguidores pra o quê? Quase 200 mil? Nem sei quantos Bertolucci tem. Por aí já. Cara, falando do escândalo do Banco Master e arrumando briga com o Ratinho. Olha só, um perfil mandou aí. Discordo. As redes sociais é uma das ferramentas de poder do parlamentar. E esse controle invade a confiança e a liberdade dos colaboradores. Tem que conviver com os problemas bons. Não, cara, o que eu tô falando pra você não é isso, a cabeça. Não é que seu perfil chama a cabeça do Bolsonaro. Não tem sentido isso. Se sua rede social é uma rede social em que você vai ficar basicamente acenando pra um eleitor de maneira acrítica, você não tem função, você é só um influencer. Eu tô falando que não dá pra ter influencer de direita. Eu acho que vale a pena controlar. Eu acho que se você entrar agora lá na turma do PT, se eles ficarem acenando pro cara do PSOL o tempo todo, vai dar merda no PT. Se você for um cara do Partido Republicano, se você ficar acenando o tempo todo pro Democrata, vai dar merda. Entendeu? Então eu acho que vamos precisar fazer isso. Pessoal, like na live. O Alessandro Alvarenga falou: Renan, a lei aqui, eu sou um Gen X. Esses caras, ele tá falando assim, os caras da geração Z não tem nada a perder. Todos esses traidores têm em comum, são da Gen Z. Imediatistas, pouco aderentes, eles têm projetos pessoais e não de grupo. Dinâmica de rede não real, tem medo de envelhecer. Excelente ponto, eu acho que tem isso. Tem isso. Eu já tomei também traição de millennial, tá? Dito isso, tomei já traição de millennial. O Rubinho é um exemplo disso. Mas, sim, eu acho que o jovem de direita, que eu posso colocar aí, o lance do jovem de direita, Agora, existem exceções, né? Pedrinho é exceção. Esse cara que acabou de chegar aqui é exceção. Tem exceções. Só que me parece que é mais exceção do que regra. Não sei. Parece rapidinho, o cara acabou de chegar aqui. Só dá uma louca, eu tô vazando exatamente. Tô louco. É foda que... Chega aí, ninguém tá te ouvindo. Você só está falando murmuros. Era pra vocês mesmo. Deixa que eu falo no microfone então. Aqui, senta aí. E aí, beleza? E aí? Não, eu cheguei aqui, eu tava lá fora conversando com a galera, eu falei, porra, eu não vou nem entrar, né? Porque vai estar o Renan xingando o jovem de direita lá, vai chegar eu, né? Você, eu já contei, né? Posso repetir. Pra vocês verem aqui, né? Assim, o Renan, pô, a gente me elogia, o Renan é uma grande líder, eu sou um bosta. Isso será usado, vou estar na TV no campeão do Lula, Renan diz, eu sou um bosta, mas tava os casos de inimigos públicos, né? A gente ajudava financeiramente todos.
E ele tava aqui em São Paulo, o programa não tinha ido bem. O que eu fiz com você? Conte. Ah, foi um corte de custos. Fui embora, eu fui embora. Eu falei, eu não vou te dar salário nenhum. É. Eu não vou te dar salário nenhum. Não vou te dar ajuda de custo nenhuma. E ele foi lá se virar sozinho. Em nome da causa com gente da militância. Aí ele ganhou sendo esse cara. Persistente. Curiosamente, é o único que presta dessa turma. Agora, como é que é a tua família? Cara, família... Pô, caiu isso aqui. Em que sentido você pergunta? Sei lá, teus pais se dão bem? Cara, minha vida toda assim, meus pais, assim, referência de casais, meu pai era presbítero da igreja, eu nasci em berço de Assembleia de Deus, né? Pentecostal, raiz, assim. E meus pais eram, tipo, meu pai era presbítero, líderes de casais, etc. Hoje não tá mais na mesma situação, não, tá? Deu ruim. 2024 eles separaram, logo no ano que eu ganhei pra vereador. Mas, assim, a minha infância toda foi, assim, família plenamente estruturada. Com certeza isso é uma variável muito grande, assim. Educação sempre foi prioridade lá em casa. Meu pai me obrigou a trabalhar desde os 13 anos para dar valor à grana, sendo que eu não precisava. Meu pai é advogado, eu sempre estudei em escola particular. Eu tenho uma classe média, né, vida de classe média padrão. Não precisava trabalhar, mas com 13 anos ele me botou para trampar. Desde os 13 anos eu trabalho. Enfim, eu acho que é isso, assim, de maneira geral, velho. Agora, o que me difere dos outros, velho, sinceramente eu não sei. Agora muita gente tá vindo me parabenizar, assim, porra, Matheus, parabéns, não sei o quê. Eu não sei o que eu fiz, sinceramente. Pra mim, eu só fiz o básico, entendeu? Tipo, cara, eu tô no grupo desde os 15 anos, tá ligado? Tô no grupo desde os 15 anos. Por que eu vou deixar o grupo agora, né? No auge do que eu consegui, eu vou deixar o grupo agora por uma decisão pessoal? Eu não vou fazer isso, entendeu? Não faz sentido. Eu não me vejo na política fora do grupo. Então não tem porquê. É que esse é um ponto pra mim que é central. Isto pra mim soa natural. Se eu perguntar por quem soa natural. Mas pra essas outras pessoas não soa natural. Eu tenho que entender por que pra outras pessoas não soa natural. Entendeu? Pra muita gente soa assim, a gente é um estágio pra pessoa dar um outro passo na carreira. É isso, né? Então, assim, o que eu acho, assim, coisas que eu tô falando em fazer. Eu acho que, cara, a maior parte das pessoas que vão querer ser candidato, elas têm que antes militar. Militar sem preocupação de ter rede social. Quer criar uma rede social de pré-candidato, a rede social tem que ser do núcleo do Estado. E a gente toca isso aí. Eu, antes de ser porta-voz, vendi congresso, fui panfleteiro, fui memeiro. Isso é muito bom até para ser porta-voz. O cara ser memeiro, né? O memeiro é o nome que a gente designou editores de vídeo, quem faz roteiro no MBL, etc, né? Mas o memeiro, ele é muito bom você ser memeiro antes de ser porta-voz, você aprende de rede social também. Então, cara, fiz muita coisa antes de ser porta-voz e antes de ser mandatário, né? Acho que isso também te consolida dentro do movimento, sabe? Você entende que você não é uma estrelinha, que as coisas não funcionam pra você, você é uma peça ali do jogo, uma peça importante, mas é uma peça, tá ligado? Dentre esses caras que saíram, se a gente olha as redes sociais, né, a gente não perdeu seguidores. São pessoas que construíram redes sociais com seguidores que não tem nada a ver com o nosso universo, que não acreditam nas coisas que a gente acredita, que basicamente querem que a gente apoie o Bolsonaro. Entendeu? Então, quando vai embora o Faustino, perdeu uma galera nossa. O Faustino, de verdade, eu achava que o Faustino era um amigo nosso. Eu tinha uma relação, tipo, o negócio dos postos começou no Rio Grande do Norte porque a gente tinha uma crença gigante no Faustino. Já falei bem dele em todos os lugares. Eu ficava adorando a pílula. Você vê, eu quero concorrer para deputado pela União Brasil contra vocês. É isso, ele vai concorrer, porque... Tá? É isso, entendeu? Assim, então, a gente vai ter que deixar as relações muito impessoais. O lance do, todo mundo é amigo, é mentira, ninguém é amigo. O Roder era um amigo pessoal. E não era amigo, o Roder era um vagabundo, era um bosta. Então, a pessoa vai se tornar amigo, assim, com os anos que vão passando e você vai vendo, assim, o quanto o cara só é teu amigo se ele tá disposto a comer merda com você. Sim. Essa é a real. Tipo, senão ele é um colega pra dar risada. Que é aquelas coisas, tem um ditado português que é, amigos são como aves de arribação. Nos bons tempos vêm, nos maus tempos vão. Né? Então, assim, no bom tempo você tá cheio de amigo, no tempo ruim ninguém tá amigo. Então, na política, se o cara só quer estar com você pelo oportunismo, ele não tá com você, ele não tem projeto, não tem nada. Entendeu? Então, em resumo,
É isso. E assim a gente tem que pegar certos padrões. Todo mundo sabia que Faustino, Sandro e outros. Eles, no Twitter, eles eram MBL. Porque no Twitter é uma rede que eles não investiam. Mas no Instagram eles são Bolsonaro. E a gente já tinha visto esse padrão. Eu acho que a gente tem que ser muito claro sobre isso. Tem que ser em todas as redes uma linha só. Tem que ser em todas as redes. Se, não, essa rede aqui, eu vou perder engajamento. Entendeu? E aí, em bom português, eu acho que assim, quem que tá conosco, tá produzindo, não, eu tenho um conteúdo diferente que meu público, cara, entendeu? E é isso. E eu vou avisar pra todo mundo que está nos acompanhando. A gente vai ter que criar um regramento legal. Hoje tem que falar com militância. Acho que você é um cara pra fazer muito isso. Porque a gente precisa fazer assim, como você é um porta-voz, você é o Galquim, um cara que cruzou a arrebentação. Você é as famosas exceções. Pedrinho é outro que também. E por qual é a diferença desses caras? É o cara que já recebeu uma proposta tentadora do lado de lá. Cara, o Matheus tá naquele caso, um cara que tá no União Brasil, e o União Brasil te daria todo o apoio pra você concorrer a deputado. Cara, se eu quisesse ser bolsonarista no meu estado, eu seria possivelmente o maior bolsonarista. Tipo, é o Nicolas. As pessoas me chamam, eu desvencilho do Bolsonaro a todo momento, e as pessoas ainda me chamam de Nicolas de Joinville, sabe? Então, mano, se eu quisesse ser o Nicolas de Joinville ou de Santa Catarina, eu definitivamente seria, sabe? Que é muito fácil você ser o jovem de direita dentro do bolsonarismo. É muito fácil, cara. Muito fácil. Então, cara, assim, ó, uma coisa que eu vejo também é o fato de viver o universo, sabe? Tipo, e isso até para a própria militância, assim. Quantos aí já leram o Livro Amarelo, sabe? O livro, cara, leia um fascículo 6 do Livro Amarelo. É um puta fascículo, assim, de horizonte de Brasil, sabe? Você entender aquilo que a gente quer que o Brasil seja daqui 50 anos. E a gente fala de coisas disruptivas, assim, sabe? Fala de sufrágio universal, a gente fala da lei de responsabilidade gerencial lá que, tipo, muda a lógica brasileira completamente. Então, tipo, a gente fala de horizonte de país mesmo. É aquilo que a gente quer daqui 50 anos. E, cara, se entrar dentro desse universo, eu acho que também é algo que te consolida dentro do movimento, no sentido de que, tipo assim, é por isso que eu não me vejo fora do grupo. Porque qual grupo tá falando desse horizonte de 50 anos, tá ligado? Por que eu vou ir pro PL? Porque eu não quero... Cara, eu poderia estar ganhando dinheiro fora da política, eu poderia estar fazendo uma vida fora da política, não vai ser dentro da política e dentro do PL, fazendo coisa que eu não acredito. Aliás, nem tenho o que acreditar, sabe? Você foi pro PL, você foi pro outro partido, não tem o que acreditar. Jogo puro e simples, é por você, tá ligado? Você tá lá por você, esse é o seu pessoal. Então, cara, é por isso que nesse sentido que eu não me vejo fazendo política fora do grupo, porque... É só aqui que tem grupo, parece, entendeu? É só aqui que tem um grupo construindo alguma coisa de fato, sabe? Então, e assim, cara, eu acho que a gente tá só começando, né? Tá só começando, vai ser um tesão quando a gente começar a ter cargos no executivo, quando a gente começar a ter, botar pessoas e começar a construir um projeto de fato, porque hoje a gente só tem gente no legislativo, e cada vez mais, quanto mais eu exerço o meu cargo dentro do poder legislativo, mais eu vejo que a gente precisa urgente de um cargo no executivo, porque é lá que a gente consegue botar o pau na mesa e realmente resolver problemas, sabe? No fim, o poder legislativo, ele não resolve problemas, ele só enche o saco de quem resolve, que é o poder executivo. Então, cara, quando a gente tiver um cargo no executivo na mão, a história vai ser outra, e assim, é isso que eu quero, tá ligado? É isso que eu quero, é isso que eu almejo, é isso que... Então, por isso que não faz sentido estar fora. A gente precisa construir tanto pro MBL, o MBL é uma coisa, o Partido Missão é outra. Eu vou dar um exemplo, porque as pessoas entenderam, o Partido Missão terá mais de 1000 candidatos nessa eleição. Todos terão que defender as nossas candidaturas e o nosso conjunto de valores, senão não serão candidatos. Todo mundo já sabe disso. Agora, essas pessoas não vieram em grande parte da militância do MBL. Não digo a maior parte, mas o grupo maior são de pessoas do MBL. Outros são pessoas que se juntaram, que concordam conosco, são fãs nos estados, ou tipo, um empresário. Igual teve agora, a Ana teve lá no Mato Grosso do Sul, parece um empresário que quer ser candidato. Legal. Ou tem gente que quer ser candidato ao governo. Vamos aproximar. São fãs que gostam, já sabem do downside de estar conosco. Essas pessoas a gente vai ter que aculturar dentro do nosso sistema de valores. Agora, o MBL é a nossa fonte geradora de causas. A manifestação que teve esse sábado foi uma manifestação do MBL em São Paulo. É o MBL que organiza a manifestação. Por que eu tô falando isso? A formação dos quadros do MBL e da missão,
elas têm que ter um sistema de regras muito claros, um código de ética muito claro, muito inovador na política. A gente tem que ter um código de ética adequado para o mundo da política das redes sociais. Todos os códigos de ética de partidos, eles são adequados ao mundo da analógico. A traição hoje um político é muito mais um influencer do que um político. Então não há, não é, hoje assim, o mandato na maior parte dos casos hoje é apenas uma agência de propaganda digital. E você não tem nenhum ganho em ter entregas verdadeiras para as pessoas. Não, nenhum. O único ganho que você tem é se você for entregar emenda sendo um corrupto. Cara, assim, ó, eu chamo o tipo de vídeo que eu faço no Instagram de Dose Bobson. Esse é o vídeo. É com Dose Bobson que eu cresci 40 mil seguidores no Facebook ultimamente. Porque, cara, é isso. Tipo, eu vou lá, posto um vídeo de trabalho. Eu entreguei um resultado brabo em algum lugar. Foda-se, ninguém se importa. Aí você vai lá e mostra alguma... Sei lá, a polícia matou um traficante e se aplaude a polícia. 50 mil likes. Isso é uma pauta nossa ainda, não é nem o bobo de tipo, hipocrisia da esquerda e olha aqui, é só tipo, vamos apoiar a polícia aqui. Então, cara, é difícil você ter entregas na rede social, porque ninguém se importa, velho. Ninguém se importa. Então é muito mais fácil você ter um mandato de influenciador, de tipo, olha, hipocrisia da esquerda, olha, não sei o quê, olha... Por que você vai trabalhar? O seu incentivo é não trabalhar, entendeu? Se você tá lá só por ganho próprio, o seu incentivo é plenamente não... E, tipo, esse que é o problema, né? Tipo, quando a gente fala de política, a gente quer moralizar a política. A gente não tem que pensar em moralizar. A gente não vai moralizar o cacique do norte lá, o cacique do nordeste, ou em qualquer lugar. Você tem que implementar incentivos ali pro cara entregar resultado, velho. Se quiser você não vai moralizar o líder político de uma região, de qualquer região do país. Então... é isso, qual que é o incentivo hoje que você tem sendo um político? É produzir conteúdo, é viralizar, ou se você não for um político de redes, é fazer algum esqueminha ali pra comprar um voto, tá ligado? O incentivo que você tem é esse. É exatamente isso. E eu acho que, assim, o que eu tava conversando muito você acha que vale mais a pena a gente ter vários caras falando de temas nacionais, tipo assim, você tem um cara em Alagoas atacando um Xandão, ou você tem um cara, sei lá, em Sinop, no Mato Grosso, que ele tem uma rede de 30 mil seguidores que fala de Sinop região, de problemas concretos de Sinop região, local, e que usa o espetáculo rede social local. Só que agora com o partido a gente pode ter 3 mil desses caras. Sim. Mas... Eu tava agora com o Ítalo lá. Eu voltei agora de Sorocaba. É aula, né? Eu fui... eu fui pra lá pra aprender com o vereador mais produtivo do país, né? Porque eu tenho que botar ele lá. Definitivamente não sou eu no meu primeiro mandato agora. E fui lá aprender. O cara é brabo. Ele tem quantos seguidores na rede social? Muito menos do que eu. 30 mil? Muito Quantos, menos. Ele não é grande na rede social, assim. Tem uma rede ok. Cara, foi o terceiro mais votado da história dele com entrega. Entrega, tá ligado? Entrega, demanda. Ele tem... Cara, recentemente ele publicou um post falando que o gabinete dele trabalhou mais do que a prefeitura, tá ligado? Que o gabinete dele entregou mais os ofícios do que a própria... Agora ele deu uma crescidinha. Deu um gás. Mas assim, eu acho que na eleição de agora que ele ganhou, de 24, ele não tinha 30 mil seguidores. Eu acho que ele deu uma crescida agora. Então, e cara, é tudo baseado em entrega do mandato dele, assim. Esse cara é muito foda. Muito foda. Então sim, respondendo a pergunta, ter vários Ítalos Moreiras espalhados pelo Brasil. Eu acho que é isso. E eu acho que assim, a gente vai fechar já o período de filiação. E a gente tá agora numa correria ao redor do Brasil pra fechar todas as chapas. E eu tenho notícias bem legais, cara. Assim, a gente terá chapas completas no Brasil inteiro, cara. Brasil todo. Brasil todo. Eu não digo completas com o governador. O executivo precisa de mais recurso e tal. Sim. Mas assim, chapa de deputado e federal e estadual, a gente vai gabaritar. E isso vai ser bem legal. Então a Amanda tá indo pro Acre, o Renato tá no Amapá. Não faz ideia do trabalho hercúleo que é a montagem de chapa, assim, velho. É tipo assim, ó, os partidos que têm zilhões de reais na conta têm dificuldade de montar chapa. Aí imagina a gente com um sonho, né? A gente só chega lá com um sonho lá. É difícil, cara, é difícil. Agora tem umas pessoas que ainda vêm com umas conversas. Assim, não é que são pessoas ruins, o Tavinas mandou aqui. É um cara legal, o @Tavinas disse. O que dá resultado é trabalho, projeto bom tipo PVA. Você não entendeu nada, cara. Tavinas, você não entendeu nada, cara. O que dá certo mesmo é você fazer um vídeo xingando a esquerda. E falar que você tá com o Flávio. É muito simples, cara. É isso, o maior deputado federal do país hoje. Vai lá ver, em termos de influência. Vai lá ver qual que é o trabalho dele, porra. Aquele lá, o trabalho dele é fazer videozinho. Acho que as pessoas não estão entendendo. Ou assim, abre o Instagram do Pavanato. Vocês vão entender. Imagina que você é o Bétega. O Bétega, ele fumou
vamos colocar, ele fumou. Não tem nada de errado, não é crime fumar. Ele fumou tanto cigarro que o cérebro dele derreteu. O Bétega é mongol. Tanto que eu acho que a carreira do Bétega meio que tá... Ele tem um monte de seguidor, mas eu não acho que ele ganha eleição. Não converte, você acha? Eu acho que não converte, assim, o Kilter vai comer, ele já comeu ele com farinha. Sim. Porque ele quer ser bolsonarista, mas ele não é o Kilter, né? Mas o que eu quero dizer do Bétega? O Bétega vai, aí ele abre isto aqui. Vejam os números de likes. Vamos lá, 2.9 milhões, vamos lá, 2.9 milhões, sobe, likes, não é views, é like. 720 mil likes, 300 mil likes, 170 mil likes, 1.3 milhões de likes, sobe, 500 mil likes, 190 mil likes, 654 mil likes, 690 mil likes, 188 mil likes, 400 mil likes, 250 mil likes. A pessoa vê isso e fala, pra que eu vou trabalhar? Por que eu vou ficar lá com o Renan enchendo minha paciência? Por que eu vou ouvir o Orlando falar do livro amarelo? Eu vou ser bolsonarista, eu vou pro PL, eu vou ter um endosso do Nicolas e eu vou ficar gigante. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês viram esses vídeos? Vocês viram esses vídeos? A pessoa olha e fala... Que IPVA? Que IPVA? Quem é Kim Kataguiri na fila do pão? O povo lá na rua quer ver o Pavanato abraçando o Capitão Bolsonaro. Não, quer ver, velho? Eu tava hoje lá com o Ítalo, né? Aí tá tendo um rolo agora lá em Sorocaba, de um hospital lá que tá dando um monte de treta, que é gerido por um sindicato de construção civil. E tá, tipo, tem gente morrendo, gente com órgão sendo perfurado. Tá rolando um monte de merda, assim. Teve uma vez que ele foi atender um munícipe. O município chegou lá com um problema de saúde muito sério e que ele precisava resolver na Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Saúde não queria resolver para ele. Aí o Ítalo foi lá com ele até a Secretaria de Saúde. No caminho, esse cara foi elogiando o Manga. Tipo, o chefe do Secretaria de Saúde que não resolveu o problema dele, entendeu? Exato, o escândalo de corrupção do Manga era roubo do dinheiro da saúde. Ele roubava o dinheiro da saúde e mandava pra uma igreja que usava a igreja pra roubar o dinheiro da saúde. Exato. O Manga tem que... Quando o Manga morrer, que eu espero que não demore tanto, ele tem que ir para o inferno direto. O sujeito é muito perverso. O cara usa uma igreja pra roubar um hospital. Assim, não há, vamos dizer, 7 alas do inferno que caibam o Manga. O Manga é um ser demoníaco. E aí ele vai lá, grava uns vídeos e todo mundo gosta dele. E aí ele fica com 80% de aprovação na cidade. E foda-se o resto, tá ligado? Foda-se. Isso é muito frustrante. Tipo, é muito frustrante. Quando você, tipo, é por isso que o cara sai. O cara olha tudo isso aí, olha, eu tô trabalhando aqui, tô fazendo um monte de coisa, eu olho a quantidade de like dos caras, os caras são vagabundo, corrupto, não, vagabundo no sentido de corrupto e vagabundo no sentido de não trabalhar, né? E aí, são muito maiores. O incentivo tá claro, tá posto. E se você não tiver... esses dias eu tava falando da essência do MBL. Eu acho que muita da essência é sobre sacrifício, tá ligado? Se você não tiver disposto a isso, não tem muito o que fazer, velho. Porque é isso. Se você não tá disposto a ter a quantidade de likes do Pavanato, trabalhando muito mais do que o Pavanato. Entendendo, o Pavanato era do MBL, galera. Ele foi do MBL. E quando o Holiday queria sair, eu nem sei se o Pavanato queria sair muito. A gente não saiu obrigado com o Pavanato. Ele parecia... Ele era o cara que tava ali grudado no Holiday e tal. Não sei se... Por favor, estar grudado com o Holiday não significa nada ali, né? Mas... esses são os números. Quer pegar outros números? Vamos pegar os números do Nicolas, pra vocês entenderem. Então, vem um cara que não tem muita aderência com o nosso discurso. Usou a gente pra crescer. E aí ele quer crescer mais, a gente é um teto pra ele. O cara quer crescer, o cara quer denunciar muito a hipocrisia da esquerda. Aí vai, Nicolas, olha o número de likes. 3.3 milhões de likes. 1.2 milhões de likes, 1.4 milhões de likes, 700 mil likes, 1 milhão, 900, 1 milhão. Likes! De like. Existe um público muito despolitizado. E não adianta falar, um público burro. Não, não é. Tem pessoas... As pessoas não são muito politizadas. Elas veem isso e falam, me parece que é um cara que tá lutando pelo Brasil. Sacou? Então, essa pessoa vai seguir, vai dar os likes e a coisa vai.
Entendeu? Essas pessoas não têm um projeto de Brasil, não tem um Nicolas. Essas pessoas, elas olham o Nicolas e falam, cara, eu quero fazer qualquer coisa igual o Nicolas. Ah, mas qual é o seu projeto? Eu não sei, cara, é o que dá like. Eu prefiro chegar ao poder e depois, ou nem chegar ao poder, eu preciso né, rodeando o que é uma esfera de poder. Porque isso dá dinheiro, dá um cargo, dá repercussão. E depois eu vejo o que eu falo. Não há idealismo. Tanto que essas pessoas têm que passar pano pros maiores absurdos, ou defender publicamente, ou votar os maiores absurdos. E eles fazem isso porque vale a pena. E por quê? Porque existe um público, me corrija, que ele não é que é um público burro. Aí no meio desses likes tem um monte de empresário, tem um monte de gente funcional. Tem um monte de gente que olha e dá o like, que ela não é suficientemente politizada, e isso aí é um truque. Isso é um truque. O que o Nicolas faz é um truque, e é um truque que funciona. Não dá pra exigir que todo mundo tenha um nível de leitura grande pra entender. Ah, entendi. O que o Nicolas tá fazendo é um truque pra pegar minha atenção. O cara só não gosta do PT e fala, porra, esse cara parece que tá brigando com o PT. O cara não sabe dos votos dele, entendeu? Não sabe não sabe do que ele passa, não sabe quem tá no bastidor com ele, não sabe o que o projeto dele endossa. E não dá nem pra exigir, cara, gente, não dá pra exigir muito. E eu acho que meio que não importa também. Se ele souber disso, eu não tinha lido aquele livro do Jonathan Haidt lá, O Mente Moralista, tá ligado? Bom. Cara, eu tô lendo aquele livro agora e tá meio que me abrindo um pouco a mente em relação ao bolsonarista, assim. Porque as pessoas, elas não tomam os seus julgamentos morais com base na razão. É algo primeiro intuitivo, meio emocional, e depois eles utilizam a razão pra justificar essa intuição que ele teve, tá ligado? Então, se você botar a razão na cara do bolsonarista, na cara tipo, ó, razão, Bolsonaro fez isso e aquilo que contradiz aquilo que ele tinha falado que ia fazer. Ele não vai se importar, ele vai utilizar da razão dele pra justificar a opinião que ele já tem, e não pra mudar de opinião. O tanto que o Jonathan Haidt ele faz um modelo lá, você mudar a sua intuição inicial através da razão é um dos fenômenos mais raros que tem. Geralmente você muda por pressão social, existem outros mecanismos que fazem com que você mude de opinião. E geralmente é indo para a questão emocional, para a questão mais intuitiva do cérebro e não a questão racional. Pela razão, o cara não vai chegar na conclusão de que o mito é corrupto e incompetente, tá ligado? Ele não vai chegar nessa conclusão. Aquele livro que eu já falei várias vezes pra galera ler, O Rápido e Devagar. Ele fala a mesma também. coisa. Tipo assim, o pensamento devagar, que é o pensamento em geral que você vai racionalizar, ele não é intuitivo, ele nem te dá uma espécie de uma recompensa rápida de você tomar aquela decisão. Ele é chato, então poucas pessoas vão usar ele. Em geral, usar esse tipo de raciocínio faz com que você tenha mais trabalho, ele gasta mais processamento cerebral, né? Ele não é um atalho, ele gasta processamento cerebral. Mas ele faz você, por exemplo, evitar comportamento de manada, ele te evita de cometer várias falácias e você errar. Então, só que você não consegue usar isso aí o tempo todo, senão você vai ficar mentalmente desgastado. E tudo na vida, quase tudo, é pra você sobre gerar automações e processos. Tipo, quando o cara treina futebol hoje, futebol moderno, é sobre você tomar... Você junta um grupo de 5 caras do time, e aí eles fazem um espaço pequeno, você fica trocando passe, tipo, jogando bobinho. Porque você fica gerando automações. Recebi com essa perna, olhei pra cá, tem 3 caras, eu toquei pra um. Ele tocou, você gera automações. Tudo você vai gerando automação. Um bom vendedor gera as automações de resposta. E aí você, quando gera automação, você gasta menos energia e é muito mais rápido. Então... Nada ultrapassa isso. Achar que o eleitor vai tomar decisões racionais é um erro. Tanto que quando eu comecei a rodar Nordeste no eleitor do Lula e o Sudeste ou o Sul no eleitor do Bolsonaro, o que eu vi, não adianta eu racionalizar e explicar que o cara é ladrão. O cara não quer ouvir isso. Eu tenho que só mostrar que tem uma coisa mais legal que dá pra fazer. E aí o cara pode gerar É isso. Ó, tem uma coisa mais... Ó, galera, tem um negócio mais legal pra fazer. Aí a pessoa, opa, isso aqui é mais legal. Gostei, chamou minha atenção. É isso. No livro, ele faz uma analogia como se o cérebro fosse um elefante e o ginete. O ginete é o cara que controla o elefante ali, né? Pra você convencer a pessoa, no caso o ginete seria a razão e o elefante a parte intuitiva do cérebro, essa parte automática. Pra convencer uma pessoa de algo de uma opinião que ela já tá definida, você tem que convencer o elefante e não o ginete. E é meio que isso, eu acho que você você convence o elefante mostrando algo mais legal, assim, sabe? Mostrando um horizonte de país, talvez. Essa é a parte que eu não consegui identificar ainda, qual que é o caminho pra você convencer o elefante, entendeu? Mas eu acho que é meio isso, assim, velho.
mostrar que é um... Porque ninguém fala de país hoje, né? Não, ninguém zero, fala. zero, Então zero. eu acho que é isso que tem que fazer mesmo, velho. Tem que mostrar, tipo, olha, dá pra chegar num país decente, entendeu? Dá pra gente fazer aqui, dá pra gente resolver os problemas e chegar num país minimamente decente. Eu não sei, cara. Porque eu realmente tô frustrado ultimamente com tudo isso que tá acontecendo, tá ligado? Lógico. Galera saindo. Justo no nosso ano, tá ligado? No nosso ano. O ano que é pra cara, é tiro, porrada e bomba. E aí... sai um, sai outro. É foda, cara, é foda. Eu tô meio frustrado esses últimos meses aí. Velho. Agora tem uma coisa, se você perguntasse pros militantes, boa parte dos militantes já falava, eu acho que o fulano vai trair, eu acho que o outro não vai trair. A gente meio que, aqui fica uma situação complicada, tipo, o Faustino ganhou a eleição. O Faustino veio aqui em maio do ano passado, o Riso me corrige, queria ter uma reunião. Não entendi o motivo da reunião, veio todo tenso, com a mão tremendo, explicar que eu não vou conseguir sair do União Brasil. Eu falei, mas calma, estamos em 2025, e não sei o que, talvez eu tenha que sair candidato. Eu falei, mas aí você pode só não ser candidato. Há um ano atrás, praticamente. Você pode não ser candidato, né, Faustino? A gente pode tentar conversar. E aí, mas e se mudar pra mim? Não, a missão vai perder a eleição com certeza. Então, o Faustino já dava dando sinal disso há um ano atrás. Quando a gente foi fazer eventos com o Faustino lá no Rio Grande do Norte, teve congresso. Ele pegava o microfone, tem a live disso, dá pra achar. Talvez a galera no chat lembre. Tem IRL disso. Tem porque Não é IRL, foi esse ano. Ah, sim. Mas ano passado, tem um vídeo do congresso, live do congresso, não sei que rede. Era porque eu fiz isso, não porque isso aqui. Não porque eu vim de baixo e agora eu venci. Eu lembro que teve um congresso do MBL de 2023, que ele subiu no palco e falou, mãe, venci. Tipo, por que você venceu? Você fez uns mamãe falei na rua, você não venceu nada. Mãe, venci. Entendeu? Então, meio que a gente começou a ver, ego trip. Tinha esse misto de ego trip. Outra coisa que me falaram que é muito interessante. Muitos desses caras acham que eles têm muitos seguidores e isso credencia a mandar no MBL. E aí, às vezes, não entendem que pessoas que têm nenhum seguidor manda. Por exemplo, o Ricardo, ele não tem seguidores, mas é uma pessoa inteligente e a gente vai ouvir mais o Ricardo do que o João Bétega. Entendeu? Você, eu já falei, você é um cara, pra mim, já da Nacional. Você convive com a gente em São Paulo direto. Você é um cara que já... E eu achava que o Faustino um dia seria um desses caras. Eu errei. Então, tem algumas pessoas que vão ter espaço, porque elas pensam o grupo. O Orlando veio, era um aluno da academia. E é algo meio natural. É natural. Não é tipo... eu tenho uma autoridade no núcleo de Santa Catarina antes de ser vereador. Sabe? Porque, cara, é uma liderança que foi surgindo de maneira natural, sabe? Tipo, as pessoas me ouviam porque aquilo foi surgindo de maneira natural. Eu era militante desde os 15, eu fui fazendo tudo, coordenei campanha, fui pra rua panfletar, fiz o caralho, tipo, fiz tudo que dava pra fazer. E então, as lideranças, assim, dentro do movimento, elas surgem... Acho que no partido vai ser diferente, né? Tem que ser algo mais formal, algo mais até rígido, assim. Mas no movimento as coisas são muito orgânicas, assim, sabe? Às vezes, talvez seja por isso que aparece umas... Porque por ser orgânico, você não tem muito controle no processo. E aí, às vezes, eu acho que abre espaço pra quem não deveria ter espaço, né? Sei lá. Então, é basicamente, assim, acho que a gente vai ter que criar métodos novos. A nova Academia MBL, um cara me perguntou, Renan, academia. A nova Academia MBL, ela já é sobre isso. Porque teve uma coisa, porque é completamente desproporcional. A gente vai falar, a academia não funcionou. Veja só que paradoxal. Foram os alunos da academia que geraram os coletores que montaram um partido. Foram os alunos da academia que geraram os coletores ou militantes que elegeram todos esses caras. O time de todo mundo que foi eleito foram os alunos da academia. Os 9 de Curitiba são ex-alunos da academia. A turma que saiu do gabinete sendo a mesma coisa. A turma que tava lá no negócio do Faustino, mesma coisa. Então tem um lance, veio da academia o que há de melhor em termos de estrutura nossa. Agora, claramente os porta-vozes que saem, a academia não resolveu o problema dos porta-vozes. Deu técnicas, deu grupo para essas pessoas, mas pessoas desleais.